Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para começar um vídeo sobre introdução à lógica de programação e algoritmos. Mas antes de começar, eu gostaria de estar apresentando a mim e a nossa empresa, nosso canal, pois esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Então, prazer, eu me chamo Gustavo, eu sou o gestor e produtor desse projeto e esta é a Futuro 360. De acordo com o desenrolar do vídeo, nós vamos chamar a Futuro 360 de F360. Então, nos acompanhe. Bom, eu tenho 18 anos, apresentando um pouco sobre mim. Eu tenho 18 anos, eu terminei o ensino médio ano passado e eu sou um amante dos estudos, podemos dizer assim. Eu gosto muito de ler, acredito que a leitura é essencial para o aprendizado, essencial para adquirir qualquer tipo de conhecimento. E além disso, eu estudo para o vestibular do ITA, eu faço turma ITA. Então será um prazer estar aqui com vocês, compartilhando meu conhecimento e ensinando aquilo que eu sei. Espero que seja uma ótima jornada. E a empresa Futuro 360, eu me juntei a ela justamente por esse objetivo. Como eu estou imerso nesse conteúdo, nesse mundo dos estudos, eu senti essa necessidade de mais conteúdos gratuitos de qualidade. Por conta disso, eu me juntei a Futuro 360 para poder proporcionar isso para vocês, aquelas pessoas que optarem pelo ensino público ou necessitarem do ensino público, que nós possamos ser uma fonte de conhecimento gratuito. A Futuro, ela é uma empresa sem fins lucrativos, ela não cobra por nada que ela produz. Nós vamos disponibilizar conhecimento na área de tecnologia, programação e exatas, principalmente, sem custo adicional de vocês. Ou seja, vocês vão poder assistir tudo sem pagar nada. Então, espero que vocês gostem, aproveitem e desfrutem muito bem desse conteúdo. E se for útil para vocês, vocês possam vir deixar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal, que vai nos ajudar muito. Muito obrigado e bora pro vídeo então, galera. Muito bem, galera, vamos começar esse vídeo aqui. Eu gostaria de começar introduzindo sobre o que é programação, o que são linguagens de programação. Bom, a programação é um método que nós usamos para dar instruções ao nosso computador. Ou seja, esse aplicativo, o YouTube por onde você está assistindo esse vídeo, foi tudo programado. Ele não pensa sozinho, o computador não faz coisas por conta. Teve alguém que programou o YouTube falando que quando você clicar aqui acontece tal coisa, quando você clicar ali acontece tal coisa. É tudo programado. E essa programação é feita através de uma linguagem, não é linguagem humana. Você não pode simplesmente falar, computador, quando a pessoa clica nesse botão, faça tal coisa. Ele não entende. Ele só entende binário. Nós vamos ensinar aqui também. Mas para iniciar, linguagem de programação é como se fosse um idioma para nós, mas é o idioma da máquina. É como ela interpreta a nossa linguagem. E existem várias linguagens de programação. Eu escrevi aqui algumas principais, as mais usadas. Nós vamos introduzir com Python. Essa vai ser a linguagem que nós vamos trabalhar aqui no começo, para iniciar. Mas além do Python, existe JavaScript, Java, que não é a mesma coisa do JavaScript, C, C++, C Sharp, PHP, R e etc. Muitas outras linguagens. E assim, você pode estar se perguntando, tá, existem várias linguagens, qual a diferença? A diferença das linguagens de programação é simplesmente o local que ela vai ser usada. E também não existe uma linguagem melhor. Normalmente no começo é comum você se perguntar, então qual que é a melhor linguagem de programação para mim começar? E isso depende, porque não tem uma linguagem que é melhor que a outra. Na verdade, depende da área que você quer entrar. Por exemplo, você quer entrar para programação de dispositivos móveis. Não faz sentido você começar com R, por exemplo. R é uma linguagem matemática, uma linguagem mais computacional. Ela é muito boa para ciência de dados, mas não para programar o dispositivo móvel. Então, nesse cenário, R não é melhor. Agora, vamos supor que você quer entrar para programação web. PHP é uma ótima escolha, ou JavaScript, Python também serve. Programação de aplicativos para Windows. C, C++, também são ótimas escolhas. Java também serve. Então, assim, depende do cenário, depende da área que você quer atuar. Para introduzirmos o nosso curso de programação,
Eu vou começar com Python. Python é uma linguagem fácil, considerada de alto nível, ou seja, é uma linguagem mais próxima da linguagem humana. As linguagens de programação normalmente são linguagens de alto nível e linguagem de baixo nível. A de baixo nível, que é de baixo nível, normalmente significa que ela está mais próxima da linguagem de máquina, ou seja, o binário, 0, 1, ou assembly, que é símbolos, que são memórias, literalmente você mexe no núcleo do computador. Já a linguagem de alto nível, você pode interpretar ela como uma linguagem mais perto da linguagem falada, da linguagem humana. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas, por exemplo, muitas das funções em Python são em inglês. E isso é muito mais próximo da linguagem humana do que da linguagem de máquina, que são somente números, 0 ou 1. Então, vamos iniciar aqui. Isso são as linguagens de programação. Mas como você utiliza essas linguagens de programação? Através de algoritmos. Os algoritmos são instruções, são ordem das instruções. A linguagem de programação é a maneira que você vai fazer isso, é através de que código você vai fazer isso, o código da linguagem. Os algoritmos são as ordens. Por exemplo, um exemplo muito famoso nesse contexto de algoritmos. Você quer fazer um bolo, então você vai na cozinha, pega a farinha, pega o pote, pega o açúcar. Isso são instruções, são na ordem. Não tem como você pegar o açúcar e depois ir na cozinha, num cenário comum em que o açúcar esteja na cozinha. Então, algoritmos é a ordem que você vai executar tais tarefas. E tudo isso para chegar no objetivo final. Vamos dar um exemplo. Uma professora quer corrigir uma prova. Ela vai ter que pegar a prova, colocar na mesa, pegar a caneta vermelha dela, analisar a questão 1, verificar se está correta e, se estiver correta, colocar o certo. Se estiver errada, o errado. Fazer isso para todas as questões, contar as corretas e colocar a nota final. Esse é o algoritmo de uma professora corrigindo uma prova. E dá para perceber que quanto mais preciso e mais especificado, melhor é esse algoritmo. Porque, por exemplo, e se a professora estivesse na cozinha e não estivesse com a prova? Como que ela ia pegar a prova? Então, primeiro, ela teria que ir no local em que a prova está guardada, pegar essa prova, ir no local em que a caneta está guardada, pegar essa caneta. Você percebeu que são muito mais detalhados e é muito mais funcional? Dependendo do cenário, um algoritmo vai funcionar, o outro não. Essa é a arte dos algoritmos, executar uma ordem. Eu vou anotar aqui, ó. Executar tarefas numa determinada ordem. Isso são algoritmos. E para iniciar nosso curso, na videoaula de hoje, eu vou ensinar vocês a baixar as ferramentas necessárias para nós começarmos a programar de verdade. Então, assim, para iniciar, nós vamos precisar desse aplicativo em que eu estou escrevendo. Esse aplicativo, ele serve para você escrever os códigos, são um editor de texto. É literalmente um editor de texto. Mas ele também tem algumas funcionalidades a mais, que é para interpretar e nós podemos falar compilar os códigos em que estamos desenvolvendo. No caso de Python, não iremos compilar, mas iremos executar ela, que na prática você, para início de conversa, pode interpretar como a mesma coisa. Compilar seria carregar o código e executar. Então, para instalar isso aqui, ele se chama Visual Studio Code. É esse aqui. Você só precisa vir aqui e pesquisar VS Code mesmo, ele já vai aparecer. Você tem duas opções, Visual Studio Code, abrir pelo site dele, que é esse, ou pela própria Microsoft Store, né? Se você estiver no Windows, você pode vir aqui e instalar. Você vai ver, já está instalado. Abrindo aqui, você vai ter a página de download, ó, download para o Windows ou outros tipos de downloads. Você pode vir aqui e instalar de acordo com o seu, só clicar no botãozinho aqui. Instalando ele, você só clica em prosseguir, do jeito que está dando, que você vai chegar nisso aqui. Vai chegar na tela inicial, na verdade. Vai chegar na tela inicial. E também vai precisar instalar o Python. O Python, é só você escrever download Python, vai chegar nessa tela. Clique em download Python para o Windows, vai aparecer aqui. Prossegue, vai estar instalado. Tendo tudo isso instalado, você vai precisar fazer algumas configurações dentro do seu Visual Studio Code. Inclusive, eu vou abrir aqui desde o começo para vocês verem. Você vai abrir, ele vai estar na tela, aqui vai estar nessa tela aqui.
Nessa tela você pode iniciar um novo arquivo, abrir um arquivo que já existe, abrir uma pasta, clonar um repositório Git, eu vou dar aula sobre isso também, e conectar com alguma outra coisa. Bom, o que vamos precisar fazer? Aqui você vai ver que vai ter só esses ícones. Esses outros aqui são adicionais que eu coloquei com necessidades pessoais minhas. Você vai vir aqui em extensões e vai procurar Python. Entrando aqui, ele vai pesquisar. Você vai instalar essas três aqui, ó. Python Debugger, Python e PyLance. Só clicar em cima, install. Clique em cima, install. Clique em cima e install. Bom, basicamente é isso. Tendo feito tudo isso, é legal você reiniciar o seu VS Code para ele carregar todas as instâncias. E tendo feito isso, reiniciou o VS Code. Vamos criar um novo arquivo. E você vai ver que está escrito aqui, ó, Python File. Se não tiver, é só escrever Python aqui em cima, ele vai aparecer. Python File. Tendo dito isso, eu vou ensinar a primeira função de vocês, que na verdade dizem por aí que é uma maldição. Toda vez que você for programar pela primeira vez, você tem que executar essa função para não ficar na maldição, que seria o famoso Hello World. Para contextualizar, Hello World foi a primeira frase escrita no computador. Quando criaram a programação e foram testar, a primeira coisa que o computador fez foi dizer Hello World, ou seja, Olá Mundo. Como se fosse um Oi, eu cheguei. E realmente chegou para valer. Hoje nós temos computadores, todos os dispositivos programados em muitos lugares, então vamos executar essa função. Para você exibir algo aqui em Python, você simplesmente precisa escrever print, abrir um parênteses e fechar, você vê que ele já autocompletou, pôr aspas, ou duplas, ou simples, tanto faz, e escrever Hello World. Escrevi errado aqui. Hello World. Escrevendo isso, você pode dar um Ctrl S, ele vai pedir para salvar, eu vou salvar aqui na área de trabalho, e vai apertar F5. Vai estar aqui, ó, Python Debugger, é aquela extensão que nós instalamos. Python File, e só esperar. Ele vai carregar o código e imprimir aqui no terminal a palavra Hello World. Na verdade, tem que executar de novo. Aí, tá rodando o código. E você vai ver que ele vai carregar aqui um arquivo e vai exibir Hello World. Ou seja, a função que nós escrevemos, print. Carregou. Hello World. Aqui embaixo. Bom, a primeira dúvida que sempre vem à cabeça, né? Mas por que apareceu aqui? Não apareceu aqui gritando na tela Hello World? Nós temos que começar do começo. Como você pode ver, tudo aqui é bem... tem que ter muitos detalhes. Não tem como você falar print Hello World e aparecer um Hello World assim na sua tela aqui. E não tem como você falar tipo um print aplicativo e ele vai criar um aplicativo para você. Não é assim que funciona. Na verdade, como podemos ver aqui, qualquer palavra que você colocar dentro da função print, ele vai printar. Printar significa imprimir. Ele está imprimindo no terminal. Então, a primeira função é essa. Essa é a primeira função que você vai aprender. E mais para frente eu vou explicar algumas das palavras que eu estou falando aqui. Função. O que seria uma função? Eu vou explicar mais para frente. Mas introduzindo, função é tudo aquilo que executa uma função, pelo próprio sentido da palavra. O que essa função, chamada print, faz? Ela imprime. Isso é uma função. Ela imprime o quê? Aquilo que está dentro dela, dentro do parênteses, que se chama argumento. Então, de acordo com a prática sua, você vai começando a aprender qual é o texto, né, o texto léxico da programação e vai se acostumando com essa linguagem, não tem problema. E para início de conversa aqui, né, para o nosso primeiro vídeo, eu vou deixar um desafio para vocês. Eu quero que vocês pesquisem mais sobre algumas funções mais conhecidas no Python e como utilizá-las. Por exemplo, print é uma função. Outra função, help, é uma função que vocês vão poder usar muito. Help é uma função que explica outras funções. Então, se eu colocar help print, ela vai explicar a função print. Ó, aqui, se você colocar em cima, ela já mostra. Função
definida, print, daqui são coisas mais complexas que nós vamos aprender mais para frente. Mas de começo de conversa é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que já tenham aprendido e conseguido começar nessa carreira. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade nessa área de programação e aprofundar mais nesse conteúdo. Então, espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo foi realmente útil para vocês, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem também para que outras pessoas possam ser engrandecidas com esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu, pessoal!